Se agora, em pleno 2026, você continua buscando crédito recorrendo diretamente a cada um dos bancos, você está perdendo muito dinheiro. Cada operação que você busca realizar com os bancos, eles não vão disponibilizar para você a melhor proposta possível que eles poderiam, porque eles sabem que muitos clientes não têm conhecimento, não sabem às vezes quais custos são ou não obrigatórios, e às vezes eles empurram uma taxa que existe sim margem para negociação, mas o cliente muitas vezes não pede para negociar, porque muitos clientes na verdade nem acham que o banco tem margem para negociar. Acham que quando o banco dá uma proposta para eles, essa já é a proposta final. E isso está muito longe da realidade, e é por isso que a Crédito está aqui, para poder mostrar para vocês como você pode economizar muito dinheiro quando você buscar a sua operação de Home Equity. Se você está perdido não sabendo o que é o Home Equity, ele é uma modalidade de crédito na qual você bota um imóvel em garantia, tanto é que um outro nome dele também é o empréstimo com garantia de imóvel. E muitas pessoas buscam ele porque já conhecem e sabem que ela é a modalidade mais barata do mercado hoje em dia. Então se você busca um crédito e tem um imóvel no seu nome, seja quitado ou então com financiamento que está próximo de acabar ou já passou pelo menos da metade do valor do saldo devedor, você tem sim possibilidade para realizar esse tipo de operação e economizar muito dinheiro caso você esteja precisando tomar um crédito. Você tem acesso às melhores taxas do mercado e um prazo de até 20 anos para realizar o pagamento, então você consegue parcelas muito pequenas. E aqui a gente consegue ver já com os bancos, alguns dos bancos, né, não são todos, mas alguns bancos parceiros aqui da Crédito, uma variedade de taxas que você pode encontrar buscando o seu Home Equity. Então se você vai, por exemplo, ao banco diretamente, digamos que você tem acesso ao Santander, ele é o banco que tem mais próximo da sua casa, e você tem uma conta no Inter também. Então você vai recorrer a esses dois bancos, caso você vá diretamente aos bancos. E eles vão apresentar para vocês a taxa que eles querem que vocês contratem. Não necessariamente vai ser essa taxa que eu coloquei aqui, no caso do Santander, seria uma taxa de 1,75% ao mês, e no caso do Inter, uma taxa de 1,29%, que é uma taxa já até que boa considerada para o mercado, mas existe sim margem para melhorar. O banco muitas vezes nem vai apresentar essas taxas inicialmente para vocês, porque ele vai apresentar uma taxa um pouco maior, vai ter um set mais alto que vai ter um custo ali que não é obrigatório, mas você não sabe disso na hora que o banco passa a proposta para você. Então é aí que entra a magia da Crédito. Por que falar com a Crédito ao invés de falar diretamente com o banco? A Crédito dá acesso a todos esses e outros bancos e fundos de crédito para que a gente possa fazer todo esse contato para você. Ao invés de você falar com dois bancos, ou então, se você tiver tempo, falar com todos esses bancos, você pode continuar tocando a sua vida. A gente sabe que você tem a sua vida corrida, você está lá fazendo o seu trabalho, cuidando da sua família, e você não tem tempo para falar com todos esses bancos. Então você faz um contato só com a gente, a Crédito analisa quais bancos vão disponibilizar a melhor proposta para você e a gente faz esse contato com eles. Depois que a gente recebe a proposta inicial, a Crédito ainda faz um trabalho de negociação, a gente sabe as taxas que o banco consegue diminuir, a gente sabe os custos que não são obrigatórios para aquela operação. Então, uma taxa inicial de 1,29, muitas vezes a gente pode conseguir uma taxa menor, como no caso aqui seria o C6, onde esse cliente não teria buscado. Seria uma taxa de 1,19. E muitas vezes um banco como o próprio Inter pode sim te apresentar essa taxa inicialmente, mas ele tem margem para negociar e ele pode chegar no 1,19%. Então não é porque um banco te apresentou uma taxa que essa é a taxa final, que ela está escrita em pedra. Não é verdade. O banco tem sim margem para negociação, o banco tem sim alguns custos que ele pode tirar da operação, muitas vezes, né? Às vezes eles te dão custos ali que não são obrigatórios, mas que eles simplesmente apresentam para você, e por falta de conhecimento, muitas pessoas aceitam e assinam um contrato com os bancos, tanto é que tem bancos que hoje em dia ainda disponibilizam essas taxas, né? Se os bancos não tivessem nenhum cliente que feche essas taxas, eles não apresentariam ela, mas elas apresentam porque, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas continuam contratando e rasgando muito dinheiro. Gente, é uma diferença quando a gente vê de 0,3%, 0,4%. Isso para operações de alto valor ao longo de 20 anos dá um valor monstruoso no final. Ah, Rodrigo, mas vocês são intermediários, eu prefiro falar diretamente com o banco. Gente, agora em 2026, falar diretamente com o banco é ficar à mercê da proposta que o banco vai dar para vocês. Muitas vezes você vai querer contratar uma operação, o banco vai insistir, vai falar para você que ele não tem margem para negociação, ele vai falar que é só aquilo, porque se você está falando com o banco diretamente, ele sabe que você muito provavelmente não está buscando em outros bancos, ou provavelmente não vai conseguir taxas melhores. Os outros bancos também vão apresentar taxas nessa faixa para você. Agora, com a gente, o banco sabe que existe sim uma concorrência e que se ele apresentar as taxas mais altas, ele vai perder e não vai fechar a operação. E é do interesse do banco fechar a operação. Então, a gente tem um alto volume de operações com os bancos, o que também ajuda e dá margem para a gente conseguir negociar a seu favor. Existe custo que você pode ter usando um intermediário para contratar sua operação, mas esse custo é uma fração do valor que você vai perder se você for diretamente com os bancos. Então agora, em 2026, as taxas do mercado são essas,
mas você ainda assim, numa modalidade que tem o custo baixo, consegue selecionar a que vai te dar a melhor condição. Não é porque você está indo para o Home Equity que você já vai ter a melhor condição possível. Você tem que sim explorar esses horizontes para encontrar o banco que vai dar a melhor proposta para você. Até porque, nesse caso aqui, o C6 deu a melhor proposta para esse cliente, mas um outro cliente com imóvel em outra região pode ter uma proposta melhor do Inter, ou do Bradesco, ou do Santander. Cada banco vai dar um valor diferente, né? Uma taxa de juros diferente, condições diferentes para cada cliente, porque às vezes um banco trabalha mais com um tipo de imóvel que esse cliente tem, um outro banco trabalha melhor com um tipo de imóvel que outro cliente tem. Então você tem sim essa diferença e muito dificilmente um cliente vai saber e vai de cara no banco que vai dar a melhor condição para ele. Então a gente está aqui trabalhando justamente nesse ponto da operação para garantir que você encontre a melhor maneira possível de contratar o seu Home Equity com saúde para que você não possa prejudicar o seu fluxo de caixa. Então se você está querendo contratar um Home Equity agora em 2026 e você está querendo realmente contratar a melhor modalidade possível para você, você não quer ficar à mercê dessas taxas altas aqui e quer contratar uma taxa baixa que cabe no seu bolso e que você sinta que está realmente fazendo um bom negócio, então acessa o site da Crédito, entra lá e preenche nosso formulário que você vai ser atendido por um dos especialistas da Crédito, quem sabe até eu mesmo acabo atendendo você, e ali assim você vai ter toda a assessoria da Crédito para que a gente consiga te ajudar a encontrar a melhor proposta possível. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E vem acompanhar a gente que mais pra frente vão ter outros vídeos.